Olá, tudo bem? Eu sou Ana da Ara Bolsas, uma fábrica aqui de Guaíra, no Paraná. Enviamos para todo o Brasil com frete grátis. Estou te mostrando que eu sou uma pessoa real, que a fábrica realmente existe. Ela está aqui no meu fundo. E eu queria falar um pouquinho sobre a política de devolução. Ela não acontece aqui porque a gente pergunta para você, depois que você finalizar a compra, a gente pergunta qual cor, qual bordado. Então a gente faz sua bolsa tudo certinho. Depois que ela ficar pronta, a gente vai te enviar a foto. Na foto você vai ver se ela ficou exatamente da cor que você gostaria. E após isso a gente envia para você. A gente testa zíper, testa tudo. Então não tem defeito. Por isso que aqui na Ara Bolsas não acontece devolução.